Colossenses capítulo 2, a partir do primeiro verso, diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não virão o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amém? Podei-vos assentar. O que mais aflige uma igreja? O que mais aflige uma vida dentro de uma igreja? O que mais acontece conosco, dentro de situações em que nós passamos numa comunidade? O apóstolo Paulo, em várias oportunidades, ele vai nos ensinando, ele vai trilhando um caminho de ensinamento, no qual ele vai mostrando como é uma vida de uma pessoa dentro da igreja. Como ela tem que se portar, como é que ela tem que viver, como é que ela tem que ter essa prática diante do Senhor. E aí a gente começa a ver que nós, como corpo de Cristo, como aqueles que realmente têm o desejo, a necessidade de servir ao Senhor, a necessidade de estar na presença do Pai, a necessidade de viver aquilo que Deus escolheu para que nós pudéssemos viver nessa terra, nós vamos aprender algumas características essas que uma igreja deve ter. Nós somos a igreja, você é o templo do Espírito Santo, e como templo do Espírito Santo, nós somos um povo no qual manifesta o Espírito Santo. Nós temos que manifestar a presença dele na nossa vida, nós temos que fazer com que ele seja real, que ele seja verdadeiro, que isso que o apóstolo Paulo disse aconteça, que as pessoas sejam consoladas, que as pessoas vivam em união, que haja amor, que haja caridade, que haja um mistério do conhecimento da palavra de Deus em nós, porque a palavra nos liberta, a palavra nos leva em direção ao Pai, a palavra nos traz caminho, a palavra nos traz salvação, a palavra nos traz verdade. E hoje a verdade vai ser liberada sobre as nossas vidas, porque cremos nisso, cremos nessa palavra, cremos nisso aqui que está escrito todos os dias, e sem isso, ela se torna algo fútil. Se nós, como corpo de Cristo, igreja do Senhor, não vivermos pela palavra, estaremos fazendo coisas humanas. E o que mais acontece hoje é uma palavrinha que talvez muitos não tenham o costume de ouvir, mas há um gnosticismo dentro da igreja. E o que é isso? Gnosticismo é as pessoas humanizarem Deus, fazerem deidades de suas próprias pessoas, se declararem os seus próprios deuses, acima das situações, acima das circunstâncias. E isso foi acontecendo com o passar do tempo. E eu quero dizer uma coisa para você: nós precisamos colocar Cristo como centro da nossa vida, porque quando colocamos o Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, como centro da nossa vida, deixamos o eu de lado e começamos a passar a viver aquilo que Cristo tem para nós. Eu profetizo na sua vida nesta noite que sairemos daqui com as características do Espírito Santo de Deus em nós. E esse é o desejo de Deus para mim e para você. E algumas coisas eu quero ensinar ou tratar junto com vocês. Hoje existe uma palavra que é muito comum na vida dos nossos jovens: compartilhar. Não é assim? Hã? Você compartilhou alguma coisa hoje? Compartilhou? Eu levanto bem cedo, compartilho os devocionais. Depois eu compartilho as situações. Os nossos grupos da igreja compartilham os pedidos de oração. Compartilhar é algo que começou a viver dentro da nossa vida de uma forma única. Se eu pegar essa palavra compartilhar, essa é uma palavra que tem que ser base de uma igreja que vive a palavra do Senhor, porque nós, como cristãos, compartilhamos a presença de Deus. O poder de Deus só pode ser manifesto quando nós compartilhamos ele a alguém.
Aprendam isso. O poder de Deus só se manifesta quando nós compartilhamos ele a alguém. Quando você ora por alguém, quando você intercede pela igreja, quando você crê que você pode ajudar aquela pessoa através de uma palavra, quando você abraça, quando você pega a mão da pessoa do seu lado, pegue a mão da pessoa do seu lado. Compartilha com ela a virtude do Espírito Santo de Deus agora. E diga para ela assim: você sairá daqui transformado pelo Espírito Santo. Você compartilhou, não foi isso? Compartilhamentos. E aí nós temos alguns compartilhamentos que eu quero trazer para vocês hoje. Primeiro deles, você precisa ter sentimentos verdadeiros quando você vem ao culto para adorar a Deus. Mesmo que sejam de tristezas, mesmo que sejam de rancores, mesmo que sejam de remorsos, você está aqui neste lugar para compartilhar o que você é, para que Deus se manifeste em você. Porque se você não compartilha sentimentos verdadeiros diante do Senhor, você não é uma pessoa verdadeira. E quem não é verdadeiro é o quê? Falso. A Bíblia diz que nós devemos nos tornar o quê? Verdadeiros adoradores. Eu tenho que ser uma pessoa verdadeira. Se eu estou triste, se eu estou arrebentado, se eu estou mal, se eu estiver no pecado, eu tenho que chegar aqui e compartilhar com o meu Deus. Deus, eu vim aqui para dizer que eu preciso ser tratado. Deus, eu vim aqui porque o meu sentimento hoje não é um sentimento de alegria. Eu não estou em paz, Deus, eu estou em guerra. Tem alguns irmãos aqui na igreja que eu entro em guerra. Alguém entra aqui, eu, em vez de dar paz, eu dou guerra. Principalmente um que está sentado ali atrás. Ele entra na igreja, ele vem dar paz e eu falo guerra. Não é? Parece que é assim às vezes dentro da igreja. Parece que a gente entra numa igreja para guerrear. Amados, você veio nessa igreja, e em qualquer igreja que você for, você vai naquele lugar para adorar um Deus e compartilhar os seus sentimentos mais puros, verdadeiros, seja eles quais forem, mas você precisa ser assim. Segunda coisa que você precisa compartilhar é reciprocidade. O que é isso? Você ser recíproco à pessoa. Ame para que você seja amado. Seja paciente com a pessoa para que você receba paciência. Porque, amados, se nós não formos irmãos que tenham reciprocidade, não somos irmãos. Pastor, mas a Bíblia fala que a salvação é individual, mas a reciprocidade ela é bíblica. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Reciprocidade. Eu tenho que te amar. Eu te amo, viu, Paulinho? Mesmo você sendo Paulinho, eu também te amo. Não é porque você está vindo aqui que vai deixar, né, tomar meu lugar de Paulinho. Porque eu te amo. Barba. Não. Reciprocidade. Você é uma pessoa que faz isso? Você é uma pessoa que compartilha isso com as pessoas? Você é uma pessoa que vive assim? Você é uma pessoa que realmente está disposta a passar por isso e fazer isso com as pessoas? Porque a verdadeira igreja do Senhor é aquela que compartilha tudo o que tem para ser compartilhado. Recíproco. Você recebe de Deus e dá de Deus. Agora, se você recebe do capeta, o problema é seu. Não repartilhe, não compartilhe. A outra coisa que eu acho que a gente precisa compartilhar é compaixão. Tem um texto lindo de Jesus, onde ele relata a compaixão que ele teve pelas pessoas. A Bíblia fala exatamente isso, ele se compadeceu, ele sentiu a tristeza que a pessoa estava sentindo. Nós, como cristãos, nós devemos ser pessoas que tenham compadecimento, compaixão. Você é uma pessoa que tem compaixão? Amados, quando eu vou embora, aqui perto na Avenida do Estado, tem um rapaz com uma moça, e ele é aquele rapaz que fica com aqueles paus assim, quem já viu? E fica jogando assim para cima, aqueles paus, e ele tem um filhinho, e a mulher dele fica do lado dele com aquele filhinho.
Já me ensinaram tantas vezes que eu não posso dar dinheiro na esquina ou coisa desse tipo. Mas não tem uma santa vez que eu não passo ali. Eu vejo aquela criança, aí meu coração amolece. E eu já falei com ele várias vezes, falei, você precisa de ajuda, eu tenho a comunidade ali, eu te levo, eu venho te buscar. Eu já parei para falar com ele, ele falou, não, tá tudo bem, esse é meu trabalho aqui, eu consigo tirar o sustento da minha casa. Ele é um rapazinho até educado e tal, mas eu me compadeço com aquela situação. A gente tem compaixão com aquela situação, a gente sente aquilo, a gente quer ajudar aquela pessoa de uma maneira que ela não fique mais naquela situação. O verdadeiro cristão é esse, que compartilha um sentimento verdadeiro de querer ajudar. E se nós não formos assim, seremos frios, calculistas, pessoas sem sentimento nenhum. Outra coisa que eu vejo que nós precisamos ser é misericordiosos. A palavra misericórdia, ela vem de duas derivações: miséria e córdia, cardio, coração. Coração miserável, mas não é nesse sentido de coração miserável, de miséria, de espírito de miséria, mas é um coração que perdoa. Um coração que tem o perdão como base. Uma das coisas mais difíceis, que é muito pregada dentro das igrejas, é que as pessoas não conseguem perdoar. Difícil é perdoar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus te perdoou. E eu tenho certeza que eu e você fizemos muitas coisas erradas. Nós fizemos coisas que não foram agradáveis para Deus, mas Deus foi misericordioso conosco. Nós precisamos ser misericordiosos. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é duro. Porque é duro ouvir o que a gente ouve. É duro sentir o que a gente sente. É duro passar o que a gente passa. Se eu pudesse citar aqui tantos exemplos do que eu já passei, eu ia falar assim, olha, melhor desistir, melhor ficar aqui num lugar certinho, sentado, quietinho, adorando a Deus, sozinho. Mas Deus não quer isso de nós. Deus quer que a gente seja misericordiosos. Como Ele foi conosco, nós precisamos compartilhar isso. Outra coisa que eu vejo é que nós precisamos falar com verdade, mas falar com verdade com amor. Porque muitas vezes a gente usa as palavras das verdades que nós temos para falar para as pessoas sem amor. E isso não é uma sinceridade boa. A sinceridade boa é aquela que é repleta e completa de amor. Se você não falar com amor, qualquer que seja a verdade, será palavras de acusação. E quem acusa, diz a palavra de Deus, que é o capiroto, capeta, seja lá qual o nome for. É ele é o acusador, ele é o destruidor, e ele só faz isso. Nós não, nós precisamos falar com amor. Se você tem a liberdade de estar do lado da pessoa e quiser falar com ela que você a ama, diga para ela isso. Eu amo você. Você pode dizer, eu amo você em Cristo Jesus. Outra coisa que nós precisamos fazer dentro da igreja é que nós devemos compartilhar as nossas fraquezas. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Alguns já me conhecem há muitos anos, como a Paula, como o Ricardo, a Patrícia. Eu nunca fui o tipo da pessoa que escondi se eu estou triste, se eu estou alegre, se eu não estou bem. E mesmo como pastor, eu falo para a igreja aqui, olha, hoje eu não estou bem, hoje eu estou mais ou menos, hoje eu estou isso. Porque quando eu admito que eu sou fraco, Deus me torna forte. Eu preciso admitir certas fraquezas na minha vida, para que eu possa ser tratado pelo Espírito Santo de Deus. Se eu não admito minhas fraquezas, eu não consigo chegar diante de Deus e falar, Deus, fala comigo. Porque eu vou me achar maior e melhor do que qualquer um que possa estar aqui. Eu não sou melhor do que você, eu não sou melhor do que ninguém. Eu estou como pastor, amanhã pode ser que eu não esteja. Mas eu admito minhas fraquezas, eu admito os meus erros, eu admito minhas falhas. Vou dar um exemplo. Não sei se foi a pastora Vilma que chegou para mim um dia, há uns 2 anos atrás.
E a gente tinha muitas brincadeiras aqui de futebol. Lembra disso, pastor? Ela é palmeirense, coitada. E eu corintiano, graças a Deus. Não é, André? Odó. Mas ela chegou para mim, e ela chegou para mim e falou assim, ó, você está abusando das brincadeiras. Eu reconheci meu erro, minha fraqueza. E de um bom tempo para cá, eu tenho evitado o máximo, mesmo que dê muita vontade. Mesmo que eu sendo corintiano e sendo campeão nos últimos anos, absurdamente. Mesmo que o Romero... Não, deixa pra lá. Chega, menos. Tá bom? Parou. Mas eu tive que admitir que eu estava pisando na bola, que eu estava abusando. Eu cheguei a pedir desculpa, cheguei a pedir perdão, porque não é certo. Quem sou eu como pastor que eu não posso ser corrigido? Quem sou eu como pastor que eu não posso chegar aqui e falar, irmãos, eu estou errando, me ajuda. Irmãos, eu acabei pecando, me ajuda. Eu preciso de ajuda. Como você também precisa. Porque quando nós declaramos que somos fracos, somos fortes. E eu declaro a fortaleza do Senhor sobre a tua vida nessa noite. Uma fortaleza que trata, que levanta, que faz a diferença, faz com que você tenha uma autoestima elevada diante do Senhor. Outra coisa que eu vejo que nós precisamos nisso, que somos humildes, é que nós precisamos respeitar as nossas diferenças, nós precisamos ter cortesia. Compartilhe cortesia. Compartilhe cortesia. Nós somos diferentes um do outro, não é verdade? Eu sou muito diferente do Davi. O Davi é muito diferente da Maria. Somos diferentes. Uns vão cantar mais alto, outros vão cantar mais baixo, outros vão dançar, outros não vão dançar, outros vão orar em espírito. Não importa como você e eu sejamos, não importa qual é a nossa característica, o que importa é que junto dessa multiforme graça de Deus, nós fazemos a diferença no mundo espiritual, porque somos o corpo do Senhor, somos a igreja. Nós adquirimos sabedoria, nós nos respeitamos, nós somos pessoas que olham um para o outro com essas diferenças. Eu me lembro como se fosse hoje, uma vez eu fiz um trabalho de jovens numa igreja, e eu levei, inclusive faz pouco tempo que contei esse exemplo, e eu levei um pastor amigo meu, que ele trabalhava lá na Avenida Rio Branco. Ele e a esposa trabalhavam com travestis. E como é que era o trabalho deles? Eles levavam os travestis para sua casa. Traziam os travestis para morarem em suas casas. Imagina, eles têm filhos. Eu olhava para aquilo e falava, isso é muita maluquice. Quando eu levei ele para fazer esse testemunho, foi o pior. Por quê? Porque o testemunho era lindo, maravilhoso, mas ele era todo tatuado, com piercing, alargador. Tinha gente na igreja que olhava para eles estranho, mas quando ouviu ele pregar, e quando ouviu ele contar o testemunho, aquilo que os unia fez a diferença, que era a presença de Cristo. Mas ele era diferente na pele, ele era diferente na orelha, ele era diferente na tatuagem. Não importa a diferença, meu amado. Importa que nós estamos aqui para compartilhar a presença de Deus em nós. Somos o corpo do Senhor. Diz a palavra de Deus que nós temos que ser pessoas, que nós temos uma prioridade. Qual é a prioridade que nós devemos ter na nossa vida? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós entendemos isso, amados, nós entendemos o que é uma igreja. Igreja é encontrar você. A igreja sem você não é igreja. A igreja, sem nós estarmos juntos aqui para cantarmos, não é uma igreja. É apenas uma casa. E é uma casa apenas com paredes. É uma casa com um palco, com esse móvel, o púlpito. Gostaram do nosso púlpito?
Ele é móvel, ó. Dá para fazer assim, assim, não é? Mas se a gente não gostar muito desse aqui, que é meio diferente, a gente tem mais um tradicional ali. E a gente pode trazer o tradicional para cá. Não importa qual é a forma, qual é a maneira, o que importa é que nós estamos aqui porque tem um Deus que nos escolheu. E esse Deus que nos escolheu quer fazer a diferença na minha e na tua vida. E Ele quer que a gente compartilhe isso. Quem já assistiu aqui o filme Deus Não Está Morto? Quase todo mundo, né? Quando termina o filme, o que ele propõe para você? Pegue o celular, não é isso? E mande para todos os seus amigos, compartilhe para os seus amigos a frase. Não é? Só que eu esqueci a frase. Deus não está morto, é isso mesmo? É, né? Deus não está morto. Amados, só quem é muito insensível que não fez isso. Porque eu, na primeira vez, eu chorei, peguei lá o celular, peguei meus contatos e Deus não está morto. Quem estava do outro lado talvez não ia entender, mas eu entendia. E aquilo que eu estava fazendo, eu estava compartilhando aquilo que o Espírito Santo de Deus estava me dando. O que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é que nós temos um Deus que nos ama. Um Deus que nos quer bem. Mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com os nossos problemas, mesmo com as nossas dificuldades, Ele quer que a gente compartilhe a presença dEle na vida das outras pessoas. E se nós não compartilharmos isso na vida das outras pessoas, nosso papel nessa terra fica sem sentido, fica totalmente sem sensação, sem sentimento, sem nenhum motivo, sem nada. Você vai se tornar uma pessoa sem sal. Você conhece alguém sem sal? Conhece? Conhece alguém que você olha assim, você... Hã? Você sabia que você pode ser a pessoa que vai trazer o sal para ela? Você sabia que você é a pessoa que pode trazer a luz para o caminho dela? Porque a luz só se manifesta através de nós. Porque nós, na presença de Deus, olhamos com autoestima para Ele, e a glória dEle vem para os nossos rostos, e ela transmite a glória do Senhor na vida da pessoa. Nós somos transmissores da glória de Deus. E se nós somos assim, por que não compartilharmos então? Qual é o meu medo nos últimos dias? É a falta do compartilhamento, mas da verdade, da presença de Deus em nós, daquilo que muda, que transforma a nossa vida. Amados, a melhor coisa que existe é estar na presença do Pai. Nessa noite, o que eu mais desejo para nós todos que estamos aqui, é que nós precisamos fazer o contrário do que o mundo propõe. O mundo propõe para você ficar sozinho. Eu te proponho para você andar junto comigo. Ah, mas, pastor, e aí? Como é que nós vamos andar? Não sei. Tenho nem ideia. Hoje eu ando mancando. Porque eu já não tenho mais cartilagem no joelho. Quando eu corro mancando. Talvez você vai ter que mancar junto comigo. Você topa dar uma mancada comigo, Vera? É? Eu quero dar uma mancada com vocês. Nossa, pastor, você quer dar uma mancada comigo? Quero dar uma mancada com vocês. Porque se nós mancarmos juntos, eu vou saber que você e eu estamos compartilhando do mesmo caminho. E o caminho é Jesus Cristo. E que não importa se eu manco, porque você tem o prazer de andar com quem manca, com quem não manca, com quem tem e com quem não tem, com quem pode e com quem não pode. Hoje o que eu posso fazer por você é dizer que eu te amo e que eu quero o teu bem. E eu compartilho com você hoje, em nome de Jesus Cristo, essa presença, essa palavra, que nós estejamos unidos em amor, que nós possamos, enriquecidos da plenitude da inteligência. Vocês pararam para analisar essa palavra do apóstolo Paulo? Enriquecidos na plenitude do conhecimento e da inteligência. Só um cristão pode viver a plenitude do Espírito Santo. Ninguém mais. Só eu e você podemos ter esse tipo de inteligência.
porque é uma sabedoria que vem do alto. Colossenses mesmo diz isso para nós, que nós precisamos entender, lá no capítulo 3, no verso 2, pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, porque quando eu penso nas coisas que vêm do alto, Deus me coloca naquilo que Ele tem para a minha vida. Não sei você, mas eu tenho desejo absurdo nessa noite, de orar pela sua vida. Você pode orar por mim? Você pode orar por essa pessoa que está do seu lado? Será que você pode escolher alguém para orar? Será que você pode compartilhar aquilo que Deus tem para a sua vida? Pastor, eu não estou bem. Pastor, não dá para orar pela Alessandra. Não consigo. Pastor, não estou legal para fazer isso. Porque, olha, minha vida está uma lástima. Minha vida está uma porcaria. Minha vida não está bem. Amados, quando você abrir a tua boca para orar, através de você vai vir a renovação do Espírito Santo. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu comecei o meu ministério, e tinha alguns assuntos que eu não gostava de tratar para pregar, porque eu achava que eu não era capacitado para aquilo, porque eu não vivia aquilo. Aí a muito custo o Espírito Santo de Deus foi me tratando e me ensinando o seguinte, que tem assuntos que às vezes a gente está no pecado, que a gente está no erro, que a gente está ali naquela situação, e que a gente acha que eu não posso falar aquilo. Quando Deus me falou o seguinte, olha, você não vive o que você prega, você luta para viver o que você prega. E é verdade, porque a vida cristã, ela é uma vida de confronto. Ela te confronta todos os dias, todas as horas. Ela te põe a verdade na porta. Ela fala assim, eu compartilho a verdade com você para que você venha praticar. Até o dia que eu comecei a compartilhar uma verdade na minha vida, em que eu não praticava, Deus tratou a minha vida e aquilo se tornou verdade. Muitas vezes a gente entra na igreja e a gente acha que não tem capacidade. Eu quero dizer para você que a capacidade vem do Espírito Santo. Por isso eu falo algo para você nessa noite. Talvez você ache que você não tem condições de orar por alguém. Talvez. Porque você não está bem. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus vai te deixar bem. Porque quando você recebe, Deus dá. E aí quando você dá, você... Olha que lindo. Essa é a lei da semeadura. É uma das leis espirituais que a Bíblia nos traz. Planta, colhe. Se você está num plantio errado e não cortar esse plantio, você vai continuar colhendo o que você planta. Mas se você chegar hoje e falar assim, hoje eu cesso esse plantio na minha vida e eu quero colher, você vai compartilhar aquilo que você está plantando de bom. O bom cristão compartilha as coisas de Deus. A palavra do Senhor é essa para nós hoje. Ele quer dizer que, para termos o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo em nós, é o que o apóstolo Paulo diz, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em você? Cristo vive em você? Então você pode orar por alguém? Pode. Pastor, eu não sei orar. Não sei orar, pastor. Pastor, alguém vai pedir oração de cura para mim? Ora do seu jeito. Sai dor. Sai dor. E ela vai sair, porque Deus conhece a intenção do seu coração. Ah, pastor, mas e aí? Eu não oro igual a missionária Anice, que ora 1 hora aqui. Se quiser, se deixar 2 horas, 3 horas, 4 horas, ela acha assunto para orar, que eu não sei nem aonde é o assunto que ela acha para orar. Não é isso? Se deixar, ela fica aqui a noite inteira orando, e a gente fica quieto aqui, ela está orando ainda. Fecha a igreja, ela está orando ainda. Vira a noite, está orando ainda. Eu não vou ser igual a ela nunca. Mas Deus sabe que quando eu orar, Ele vai compartilhar através de mim aquilo que Ele tem para aquele momento. Esse é o mistério de Cristo em nós. Vamos compartilhar hoje? Depois, no final do culto, você pega seu celular e começa a compartilhar, tá? Põe o endereço da nossa igreja, certo, Patrícia? Compartilha para o pessoal vir aqui. Não,
Não no nosso caso aí, no outro caso. Gente nova, né? Compartilha. Compartilha o amor de Deus. Compartilha a graça do Espírito Santo. Compartilha as características daquilo que Deus tem para mim e para você. Só para não confundir, né? Porque eu estou falando da mensagem, tá, pessoal? Compartilha a graça de Deus na sua vida. Hoje está na hora de um povo verdadeiro se levantar aqui e compartilhar as coisas de Deus para nós e para os outros. O poder de Deus só se manifesta quando você manifesta para abençoar outras pessoas. Eu vou pedir que você nessa hora se sinta muito à vontade. Aqui é um lugar onde nós temos liberdade para adorar, liberdade para orar, liberdade para estar na presença de Deus. Eu gostaria que você talvez ficasse de pé no seu lugar agora. E se você quiser escolher alguém, vá lá e escolha alguém para orar. Mas escolha alguém, se você ainda não conhece, como eu não conheço o nome de todos ainda, não é? Pergunte o nome da pessoa, mas ore por essa pessoa. Porque hoje nós precisamos aprender a compartilhar das coisas de Deus. Esse é o maior mistério da Bíblia, Cristo em mim. E eu só posso manifestar esse poder quando eu dou isso a alguém. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a teu próximo como a ti mesmo, é isso. Você quer viver o bem de Deus? Quem quer viver o bem de Deus? Todo mundo. Para viver o bem de Deus, você tem que dar o bem de Deus às pessoas. Vamos orar um pelos outros?